Boa noite, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu convido os irmãos, enquanto as crianças saem, abrirmos a Escritura na carta de Tiago, no capítulo 4. Tiago, no capítulo 4. Nós iremos meditar numa pequena passagem, que é do versículo 13 ao versículo 17. No domingo passado, nosso amado, querido irmão Leno já expôs a Escritura, na primeira parte desse capítulo, e hoje, se o Senhor permitir, nós iremos concluir, o capítulo 4, dessa carta que tem sido tão transformadora para as nossas vidas, que tem sido bênção de Deus nas nossas vidas, onde o Senhor, por meio da sua palavra, nos chama e nos exorta a vivermos na prática o Evangelho, a vivermos de maneira intensa para a glória de Deus, amando ao Senhor e amando as pessoas que estão ao nosso redor. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Os irmãos já acharam? Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra de Deus: Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Até aqui, irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração, pedir que o nosso querido irmão Neto faça uma oração pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite. Amém. Queridos, preparando essa mensagem, essa exposição, eu pensei que nós hoje estamos já no dia 15 de setembro, não é isso? E aí eu estava pensando, quantos planos e projetos nós fizemos aí desde o ano passado para este ano? O ano já está se encerrando, talvez alguns de nós fez um projeto, eu vou emagrecer esse ano, eu vou para a academia, eu vou melhorar a minha alimentação. Talvez alguns assim, não, eu vou estudar mais para concurso. Talvez, não, eu vou casar, vou casar, ou então vou orar a Deus para me mostrar uma pessoa, um varão, uma varoa. Ou talvez fazer o plano de leitura bíblica, como nós fizemos, alguns irmãos fizeram do Novo Testamento. E, de fato, a nossa vida ela é marcada por planos. Ela é marcada por diversos projetos. Ela é marcada e certamente nós planejamos e nós pensamos na nossa vida para frente também. Não é verdade? Você às vezes pensa em fazer uma reforma da casa, talvez trocar de carro, certo? Talvez trocar a escola das crianças. Nós sempre temos projetos de vida, nós sempre pensamos alguma coisa e às vezes a gente pode até não ir muito atrás, mas nós sempre temos planos, nós sempre queremos coisas para a nossa vida, para as pessoas que estão ao nosso redor, e não há problema nenhum nós planejarmos, certo? O Senhor, inclusive, é uma pessoa extremamente organizada, não é verdade? E o Senhor sempre nos incentiva a fazermos tudo com decência, com ordem, e diz que o homem pode até fazer planos, muito embora, é claro, que a resposta sempre venha do Senhor. Então, a questão não está de você fazer planos, porque isso faz parte da nossa vida. Mas a questão está no seguinte: nesses projetos e nesses planos, qual é a sua perspectiva? Porque nós podemos planejar a partir de uma perspectiva meramente humana, achando que nós somos capazes de executar
então vai dar tudo certo, porque eu mesmo decidi que vai dar certo e eu vou fazer acontecer. Ou seja, você pode encarar os seus planos, os seus projetos de vida de uma expectativa meramente humana. Mas a Escritura e esse texto, ele nos ensina claramente a colocarmos como projeto de vida os planos de Deus, de uma perspectiva divina, encararmos aquilo que nós planejamos, que nós projetamos, à luz da nossa dependência do Senhor, à luz da nossa vida com Deus, à luz daquilo que nós queremos que o Senhor faça na nossa vida, e nós não sabemos, às vezes, se aquilo vai dar certo. Mas nós colocamos tudo na presença do Senhor. Nós colocamos tudo diante do trono de Deus, falando: Senhor, está aqui os meus sonhos, está aqui os meus planos. E o autor, Tiago, ele vai, de certa forma, atacar aqui o pecado da presunção. Daquelas pessoas que acreditam em si mesmas, daquelas pessoas que acham que são suficientes para realizar tudo na vida. Como no filme, Invictus, um filme que eu gosto muito, que conta um pouco da história do Nelson Mandela, e aí ele escreve um texto quando ele estava na prisão, e ele escreve a seguinte frase, bonita, mas não é bíblica, longe da Bíblia. Ele diz assim: eu sou o senhor do meu próprio destino. Bonita, dá vontade até de se emocionar, e tal, eu sou o senhor do meu próprio destino. Mas essa não é uma perspectiva bíblica. Porque quem é o Senhor do nosso destino? É Deus, é o Senhor. E aí a grande pergunta para nós também, à luz de textos como este, é: como que nós temos levado a nossa vida? É um texto, irmãos, que nos confronta, e passou a semana inteira me confrontando. Como que nós temos levado a nossa vida? Como que tem sido a nossa caminhada cristã? Como que tem sido o nosso comprometimento com Deus e com as coisas de Deus? Será que nós temos vivido essa caminhada cristã aos pés do Senhor, buscando na sua palavra entender a sua vontade para as nossas vidas? Como que está a nossa vida com o Senhor nessa noite? Muitas pessoas, elas levam a vida de qualquer jeito. Não é verdade? Elas não se importam com nada, elas encaram todas as coisas de um prisma meramente humano. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, irmãos, ainda dá tempo de sair, mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para perguntar: como está a nossa vida? Como que nós temos vivido? Só tem duas formas de você viver nesse mundo: ou você vive para Deus, ou você vive para você mesmo. Ou você vive para Deus, ou você vive para as coisas pecaminosas desse mundo. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, sim, para nos confrontar. E eu escolhi como tema a minha vida no projeto de Deus. E a primeira coisa que Tiago ele fala aqui e nos faz pensar é que não tem como nós sermos senhores do nosso próprio destino, porque a vida humana, ela é extremamente complexa. Então, a primeira coisa que ele vai nos fazer pensar aqui é que a vida, ela é complexa. Observe o que ele diz no versículo 13: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então, nas palavras de Tiago, ele fala assim, a vida humana, a nossa vida, ela é complexa. Porque nós sempre temos planos. Ele fala assim, hoje, a questão do tempo, amanhã, a nossa vida é sempre permeada pelo tempo, Hoje, amanhã, na semana que vem, ano que vem, tem gente já se preparando para o ano de 2030, No ano de 2030, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas nós não temos como prever que tudo vai funcionar e dar certo. Sabe por quê? Porque a vida é complexa. Por vezes, nós planejamos algo e chega no meio do caminho, a gente fala assim, não deu certo. A vida ela é complexa. Ele fala aqui sobre comprar, sobre vender, sobre ter lucros, sobre perder, sobre estar aqui, sobre estar ali. A vida é feita de pessoas, de lugares, atividades e alvos, dias e anos. Todos nós tomamos decisões importantes, sempre, praticamente todos os dias, toda semana, todo ano na nossa vida. A nossa vida é complexa e portanto, não há como garantir que tudo que nós planejamos vai dar certo.
É por isso que não dá para você ser o senhor do seu destino, porque você não dá conta. Porque você não consegue, porque ele diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Talvez a sua agenda esteja toda planejada para amanhã. Você pode garantir que ela vai ser cumprida cabalmente? Pode. É tão difícil a nossa vida, é tão complexa. Às vezes você está saindo no horário, né? Os papais e mamães de bebês, né? Você se planeja, você vai sair no horário e você vai chegar pontualmente. E na hora de sair, quando você chega no carro, você percebe que a fralda está suja. Aí você já vai chegar atrasado. Já deu errado. Aí você fala assim, eu vou no banco resolver esse problema. Aí você vai, né, eu queria até indicar a Caixa Econômica aqui, dá pouca gente ali, deve ter só umas 500 pessoas na fila todos os dias, né? E você fala assim, agora pela manhã eu vou resolver esse problema, porque à tarde eu já combinei de fazer isso e aquilo outro. E nós não temos como prever. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Nós podemos fazer planos, mas eu não posso garantir. Por isso que Tiago ele está meio que dizendo assim, é bobagem você confiar em você mesmo, porque a vida é extremamente complexa. Quantas vezes nós fazemos projetos e as coisas acabam por tomar outro rumo? E nessas horas, quando as coisas tomam outra direção, quando o projeto falha, quando o planejamento não dá certo, é que nós precisamos estar com Deus na nossa vida. Sabedores de que Ele é quem está no controle de todas as coisas, de que eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor sabe. Eu não sei se tudo vai dar certo como eu planejei, mas o Senhor sabe. É por isso que Tiago chama aqueles irmãos à coerência para dizer, vocês não sabem. Não dá para vocês planejarem de um ponto de vista meramente humano. A única coisa, irmãos, então, que nós podemos fazer é entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. É entregar os nossos projetos nas mãos de Deus. É olhar para a palavra de Deus e procurar, por meio da Escritura, pautados na Escritura, saber, como diz Paulo aos Efésios, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E às vezes essas mudanças, elas são até boas. Não é verdade? Às vezes você fala assim, não vai dar muito certo não. Eu vou fazer, né, esse negócio, mas não vai dar muito certo. E às vezes dá tão certo que você se surpreende. Mas às vezes você planeja algo extremamente grande para a sua vida. Algo extremamente longevo para a sua vida. E às vezes nós não conseguimos realizar esses sonhos, esses planos, esses projetos. E é nessas horas, irmãos, que nós precisamos de Deus na nossa vida. E entender que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. E nós, por essa complexidade toda que falei, nós não temos como ter controle total sobre as nossas vidas. Podemos planejar? Podemos. Mas é o Senhor, irmãos, quem dá a resposta certa, não é isso? O coração do homem, né? Os homens podem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, porque é Ele quem está no controle de todas as coisas e não nós. Então, tudo que nós temos que fazer é descansar nele. E aí eu tenho que fazer uma pergunta para nós nessa noite. No nosso projeto de vida, esse projeto, ele está entregue nas mãos do Senhor, que sabe o que vai acontecer amanhã, porque nós não sabemos. Então, a primeira coisa que nós entendemos é tolice fazermos planos e achar que nós somos capazes de cumprir e dar certeza do seu cumprimento, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, porque a vida é complexa demais. E a segunda coisa, irmãos, que mais me chamou a atenção nesse texto, é que Tiago diz que a vida é breve. A vida é breve. Ele vai dizer na sequência do versículo 14, ele diz, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece e por um instante e logo se dissipa. A vida, irmãos, ela passa tão depressa, não é verdade? A vida é tão rápida. E Tiago, ele diz que a vida é como se fosse uma fumaça, uma neblina, que aparece e logo se dissipa. E quando você pensa na brevidade da vida, você precisa pensar, o que você tem feito da sua vida?
porque ela passa rápido demais. E Jó talvez seja um dos livros da Escritura que mais fala sobre a brevidade da vida. Por exemplo, Jó, no capítulo 7, versículo 6, ele diz, Jó fala assim, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. A lançadeira é aquele instrumento de madeira, né, que ele usa para tecer. Né? Então, vai e volta, essa é a ideia, né, daquele que está tecendo ali. A vida é assim. Depois ele vai dizer, no capítulo 8, versículo 9, nossos dias sobre a terra são uma sombra, que aparece e logo não está mais ali. Ele diz, no capítulo 9, versículo 25, os meus dias são mais velozes do que um corredor, do que um atleta, do que aquele que está correndo. Ele diz, o homem nascido da mulher é de poucos dias e cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. No Salmo 90, Moisés diz, acabam-se os nossos anos como um suspiro, pois passa rapidamente, nós voamos. A vida passa, irmãos, muito rapidamente. E nenhum de nós é capaz de planejar o dia que você vai partir dessa terra. Nosso querido amigo nos lembrou disso há 2 semanas atrás, nos fez lembrar da brevidade da vida. Todos nós aqui, né, a Bíblia fala, você chega ali a 70, 80 anos, e o melhor deles é canseira e enfado. E a vida passa muito rapidamente, irmãos, e a grande pergunta é, o que nós temos feito da nossa vida? Como está a nossa vida hoje diante de Deus, diante desses projetos que é a nossa vida? Por isso, irmãos, nós precisamos aproveitar a nossa vida ao máximo. Aí você vai perguntar, como, pastor? A Escritura responde, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Não tenha medo de viver intensamente o Evangelho. Não tenha medo de viver e de pregar o Evangelho a todas as pessoas que o Senhor colocar diante de você. Não tenha preguiça de servir a Cristo. Vivemos uma geração de crentes tão preguiçosos, de crentes tão relapsos. Irmãos, o que nós temos feito da nossa vida? Nós não sabemos o que acontecerá amanhã e tudo passa muito rápido. E a melhor forma, ou a única forma boa de aproveitarmos, é vivermos para o Senhor, é vivermos para Deus, é vivermos para a glória do Seu nome, é amar intensamente as pessoas. Estava pensando nesse texto e uma coisa interessante que, você sabia, ou já prestou atenção que às vezes um sentimento muito comum em velórios e funerais é o remorso. Porque muita gente fala, eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter amado mais essa pessoa, eu poderia ter pedido perdão dela, eu poderia ter resolvido as coisas com ela, e eu não fiz, e eu deveria me importar mais. Irmãos, não importa o que as pessoas te fizeram, perdoe. Perdoe hoje. Perdoe agora. Amanhã pode ser tarde demais. A vida cristã é assim, ó. Nós não sabemos, o Senhor pode nos levar hoje, pode não chegarmos nem até amanhã, pode ser hoje. E é hoje, irmãos, que nós precisamos viver intensamente o Evangelho. Viver intensamente aos pés do Senhor. Viver para o seu inteiro agrado. Chega de sermos crentes tão preguiçosos, tão relapsos, tão irresponsáveis, tão sem comprometimento com a obra do Senhor, com o Senhor da obra. Nós precisamos, irmãos, ter a nossa vida aos pés do Senhor. Esse é o melhor lugar. Essa é a melhor forma de nós aproveitarmos a nossa vida nessa terra. Viva, irmãos, como se cada dia fosse o último dia. Sabe por quê? Porque pode ser o último dia, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Irmãos, pensar sobre a brevidade da vida
tão duro para mim essa semana. E quando eu terminei esse segundo tópico aqui, eu parei de fazer o sermão. Fui lá com a minha esposa e eu pedi perdão da minha esposa por tudo que eu já fiz para ela. 21 anos juntos, já fiz muita coisa errada. Já machuquei muito a minha esposa em 21 anos, né? As nossas brigas. Eu não estou falando algo que é incomum em nenhum casal aqui. Nem o Estevão, que é todo romântico assim, né? E eu fui pedir perdão da minha esposa. E eu disse, eu quero pedir perdão de você por tudo que eu fiz de errado. Por todas as coisas que eu fiz e não deveria ter feito. As coisas que eu disse e não deveria ter dito. E eu disse, eu quero zerar isso hoje. Ela disse, eu sei. E é muita coisa, né? Eu disse, é muita coisa. E ela me perdoou. Eu fui conversar com os meus filhos. Eu disse, olha, eu quero pedir perdão de vocês. Todas as vezes que eu fui disciplinar vocês e passei da conta na força, por vezes que eu falei, né, alterei a voz demais com vocês, que eu não fui correto com vocês, porque eu tive a nítida impressão, eu não sei se eu vou ter essa oportunidade amanhã. E a gente tem que viver assim, cada dia, sair dessa igreja hoje e pensar, pode ser o último dia da minha vida aqui. E como que está a minha vida? E eu espero, irmãos, que nós aproveitemos a vida para sermos crentes, cheios do Espírito Santo. E o terceiro ponto é justamente termos uma vida, essa vida que precisa ser submetida ao Senhor. Precisa ser vivida nele, para a glória do seu nome e na dependência dele. Ele diz no versículo 15 e 16, em vez disso, ou seja, ao invés de vocês ficarem fazendo os seus próprios planos, sem me consultar, sem saber se isso é da minha vontade, da cabeça de vocês, achando por essa presunção que vocês podem realizá-los, em vez disso, de vocês viverem para vocês mesmos, em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago está ensinando claramente aqui que nós precisamos depender do Senhor para tudo na nossa vida. Precisamos depender do Senhor, porque nós não sabemos como vai ser, mas o Senhor sabe, e Ele é o nosso Pai, e Ele está no controle de todas as coisas. Interessante, Moisés, quando o povo estava ali no deserto, em direção à terra prometida, o Senhor fala, ó, levanta o povo, vão para a terra prometida, né? Vão, subam, possuam a terra. E Moisés diz assim para o Senhor, Êxodo 33:15, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Você já falou isso para Deus de manhã, quando você vai trabalhar? Senhor, não me faça ir trabalhar se o Senhor não for comigo. Senhor, não me faça entrar nesse projeto se o Senhor não estiver no comando. O Senhor quer isso para a minha vida mesmo, Senhor? É claro que nem sempre nós teremos essa resposta tão clara nas nossas vidas, mas nós sempre submeteremos os nossos projetos ao Senhor, ao nosso Deus. Jesus, quando estava no Getsêmani, orando ao Senhor, orando ao Pai, ele, naquele momento de extrema angústia, porque ele sabe que logo em seguida ele levaria sobre si todos os nossos pecados, o peso, o castigo que nos traz a paz, estaria sobre ele na cruz. E ele está orando ao seu Pai, e ele diz, Lucas 22:42, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O presunçoso, ele diz assim, eu faço, eu consigo, eu sei fazer, eu vou fazer. Mas aquele que entrega e depende de Deus, ele diz, Senhor, eu não sei fazer, eu não consigo fazer, eu não posso fazer, se o Senhor não estiver comigo. Eu só posso se o Senhor me ajudar. Eu só posso se o Senhor me capacitar. Eu só posso se o Senhor me dar força. E os homens, às vezes, tão presunçosos, assim, eu vou trabalhar, e eu vou fazer isto, e eu vou fazer aquilo, e às vezes Deus vai e tira a saúde. Acabou. Não vai fazer. Nós precisamos que o Senhor nos dê a saúde. Nós precisamos que o Senhor nos dê essa condição, essa capacitação para vivermos a cada dia
para a glória do seu nome. Tem até uma canção antiga do Diante do Trono que diz: os meus sonhos te dou, os meus planos, meu querer, eu deixo em teu altar. Toda a nossa vida, irmãos, precisa ser colocada diante da presença do Senhor. E você pode dizer para Deus: Senhor, me guia, me leva. E ele diz, e Tiago está afirmando aqui que essa presunção de confiar em si mesmo, ela não é apenas equivocada, ela não é apenas tola, mas ela também é maligna. Observe o versículo 16: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Jactais é se gloriar, certo? Então, vocês se gloriam nas vossas arrogantes pretensões. Toda a jactância semelhante a essa é maligna. Não agrada ao Senhor. Deus espera que nós coloquemos as nossas vidas completamente em suas mãos, porque Ele sabe o que é melhor para nós, o que nós precisamos, o que nós necessitamos. E para concluir, irmãos, a melhor forma de vivermos essa jornada chamada vida é caminhando na presença de Deus, é caminhando com o Senhor. Não perca tempo com as coisas ruins desse mundo, com as coisas pecaminosas desse mundo. Não perca tempo vivendo para você mesmo, como se você fosse o senhor do seu próprio destino. Você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Entregue hoje totalmente a sua vida nas mãos de Deus. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, pela sua palavra. Precisamos abandonar as coisas que têm atrapalhado a nossa comunhão com Deus, que têm tirado as coisas de Deus do centro da nossa vida. E Tiago conclui dizendo, versículo 17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Ou seja, aquele que confia em si mesmo, ele está pecando. Aquele que acha e é presunçoso a ponto de achar que ele não precisa de Deus, ele está pecando. E nós sabemos, irmãos, o que devemos fazer para agradar a Deus, para glorificar a Deus. Não é tão complicado assim nós entendermos o que Deus espera de nós na Escritura. Toda semana nós ouvimos a palavra na terça-feira, nós ouvimos a palavra na sexta-feira no grupo familiar, nas reuniões de departamentos, na escola dominical, no culto à noite. Eu tenho certeza que nós sabemos o que Deus espera de nós à luz da palavra de Deus. E a pergunta é: o que estamos esperando para viver isto em nossas vidas? Eu quero aplicar com o Salmo 37 e finalizar a nossa exposição utilizando o Salmo 37, do versículo 3 ao versículo 5, que tem tudo a ver, é bem correlativo ao texto de Tiago, e nos aconselha muito bem à luz desse texto. Eu queria que você abrisse aí e você acompanhasse comigo a leitura desses poucos versículos, desses 3 versículos. O salmista diz: confia no Senhor, Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, caminhando, vivendo na dependência de Deus, nós nunca estaremos desamparados. Sempre o cuidado de Deus há de acompanhar as nossas vidas. E eu encerro com a pergunta que eu fiz lá no início: o que temos feito da nossa vida? Como temos caminhado essa jornada que nós chamamos de vida? Que possamos aproveitar os nossos dias, que não sabemos quantos serão, ou as nossas horas, os nossos minutos, para viver para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé e vamos orar. Senhor, Deus eterno Pai, nós te louvamos nessa noite, por essa palavra, Senhor, que é tão simples,
mas que é tão importante para as nossas vidas, Senhor. Nós nos achegamos à Tua presença nessa noite, Pai. Primeiro, para Te pedir perdão pelos nossos pecados, pela nossa presunção, muitas das vezes, que embora não falemos, mas por vezes, ó Pai, Tu sabes, nós vivemos como se fôssemos senhores da nossa vida, como se pudéssemos executar todos os nossos projetos por nós mesmos. Não podemos, Senhor. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua força, precisamos da Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso Te pedimos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, por não vivermos de maneira tão intensa a vida cristã, por sermos tão relapsos com a Tua obra, Senhor. Por vezes deveríamos amar as pessoas, estamos em guerra com as pessoas. Por vezes deveríamos cuidar das pessoas e nós não cuidamos, Senhor. Por vezes, Senhor, nós deveríamos ser tão dedicados na Tua obra e nós resolvemos nos acovardar e deixar que poucas pessoas façam. Mas nessa noite, Senhor, queremos olhar para o Senhor, se converter, Senhor, dos nossos maus caminhos, entregar as nossas vidas em Tuas mãos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é grande, poderoso, fiel, Senhor da história, Senhor das nossas vidas, Senhor, que tem o controle absoluto, soberano sobre tudo, sobre todo, Senhor, sobre toda a Sua criação, porque o Senhor mesmo criou todas as coisas e o Senhor governa e reina. Por isso, Senhor, nos ajuda, nos ensina, Senhor, a sempre depender de Ti. Os nossos planos, os nossos projetos, a nossa vida, Senhor, nós colocamos no Teu altar nessa noite, diante da Tua presença, diante do Teu trono, Senhor. Está aqui a nossa vida, Senhor, vida de pecadores. Tu sabes, Senhor, pessoas falhas, limitadas, imperfeitas, mas que a Tua graça e a Tua misericórdia se renovem sobre nós nessa noite, e que possamos sair daqui felizes e decididos a viver para a glória do Teu nome, Senhor, para o Teu inteiro agrado, confiados no Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que a Tua graça esteja sobre a nossa casa, ó Deus, direcionando-nos, abençoando-nos, Senhor, dirigindo-nos em todo o tempo. Entregamos a nossa família ao Senhor nessa noite, diante da Tua presença, ó Deus. Derrama graça, derrama misericórdia, derrama amor, Senhor, derrama cuidado dentro da nossa casa, cada vez mais abundante, Senhor, e que o Senhor seja glorificado, Senhor. Ser com aqueles que estão fracos na fé, Senhor, que não têm forças, que o Senhor mesmo, que tem todo o poder, renove as suas forças, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, visita-nos, Senhor, nessa noite e transforma as nossas vidas, para que sejamos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Continua fazendo grandes coisas em nossas vidas, em nossa igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. E agora